Se você estivesse perguntando, pô, que diabo de nome Agronopolos é esse, né? Quem viveu aí nos anos 80 vai talvez se lembrar de algum dos personagens. Tinha um tal de Agronopolos, que acho que era na TV Pirata, nos bons tempos da Rede Globo. Bem, a companhia Agronopolos, é uma empresa bem estabilizada, apresenta um plano de dividendos com uma taxa constante de crescimento de 10% projetada para os primeiros 5 anos. E, a partir daí, 6%. Então, gente, durante 5 anos ela vai crescer a 10%. E, do 6º ano até o final dos tempos, ela vai crescer a 6%, tá bom? Considerando que o retorno exigido pelo acionista seja de 14% e que o valor dos dividendos hoje esteja em 0,55. Então, gente, o valor dos dividendos hoje é o D0, né? Precifique o valor da ação. Exercício simples. Gente, o que costuma cair na prova? Costuma cair isso, tá? Mas vejam, as certificações elas já sofreram alterações, né? E a cada prova, um novo conjunto de questões é anexado. E cada vez mais está difícil a gente bater os 70%. Então, toma cuidado com isso. Esse é o tipo de questão habitual, tá? Cair assim, cair uma questão um pouco mais sofisticada, conforme a gente também vai ver. Só que assim, isso é o padrão. Isso é o que sempre caiu, tá bom? Se você soubesse responder isso, você estaria de parabéns. Só que a gente tem visto alterações, então vamos explorar o que ele pode pedir. Então vamos calcular este exercício. Será que esse tem resolução? Não, esse ali a gente já fala disso. Então, 5 anos a uma taxa, hoje, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Cresceu a uma taxa de 10%. E depois, dali para frente, 6%. Então, a partir do 5º ano em diante, no tempo, ele cresceu a 6%. E a gente vai calcular quanto é que vale essa ação no dia de hoje, né? Considerando que o dividendo zero foi dado e é 0,55 e considerando que o retorno exigido pelo acionista seja de 14%, tá certo? De novo, gente, já comentei isso há uns slides aí para trás, mas esses conceitos, retorno exigido pelo acionista, retorno exigido pela empresa, esses conceitos a gente vai ver mais lá para frente, tá? Em fluxo de caixa exigido, fluxo de caixa livre da empresa e fluxo de caixa livre do acionista. Falaremos disso num futuro breve. Aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses fluxos e jogar todos eles para a data zero. Então, ó, o que é o preço hoje? O preço hoje é o fluxo de caixa aqui no período 1, né? Dividido por 1 mais R elevado à primeira. Então eu vou primeiro escrever, ó, o que vai ser? O fluxo de caixa no período 1, ou seja, o dividendo que eu vou receber no período 1, correto? Pessoal, ó, o dividendo que eu vou receber no período 1, certo? Dividido por, não é R menos G, 1 mais R elevado à primeira, correto? Tá bom? Lembrando que esse dividendo 1 vai ser o quê? Vai ser o dividendo hoje, que é 0,55 vezes 1 mais R, que é 1 mais a taxa de crescimento desse período, que é 10%, tá bom? Mas eu vou... acho que eu já posso até escrever. Esse dividendo 1 é o quê? O dividendo zero vezes 1 mais a taxa de crescimento elevado à primeira, tá bom? Mais dividendo 2. Eu posso escrever que é o dividendo zero vezes 1 mais 10% elevado a 2, dividido por 1 mais a taxa de 14%, né? 1 mais 14%. Como aqui eu escrevi R, aqui eu vou escrever R também, elevado ao quadrado. O que é o dividendo do período 3? O que é o fluxo que eu vou receber no período 3? Vai ser o dividendo 3, que é o quê? É o dividendo zero
vezes 1 mais 10% elevado ao cubo, trazidos a valor presente. 1 mais a taxa de desconto apropriada elevado ao cubo. E faço isso para o dividendo 4. E faço isso para o dividendo 5. Ah, professor, e se ao invés de ter dado o dividendo hoje, se ele desse o dividendo daqui a um período? Aí, aqui, eu utilizaria direto o valor, né? Em vez de fazer D0 vezes 1 mais a taxa de crescimento, eu já colocaria aqui o D1 direto, porque teria sido dado o D1, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, ó, calculei esse valor, trouxe o valor presente, esse e esse daqui. Trouxe todo mundo para cá. É esse termo que eu tenho em azul. Eu vou agora calcular o valor dessa série infinita que se inicia no 6º ano e vai até o infinito, tá bom? Só que quando eu for utilizar, eu vou calcular por aquela expressão, né? Dividendo num período vai ser, preço da ação num período vai ser igual ao dividendo no período seguinte dividido por R menos G. Só que nesse caso, dado que o primeiro dividendo a 6% vai surgir no ano 6, aqui é o dividendo 6, né? Então eu vou calcular esse daqui no ano 5, né? De fato, se o primeiro dividendo que eu tenho a 6% ocorre no ano 6, no que eu utilizar essa expressão, eu vou calcular toda essa série infinita, ó, que vai desde o infinito até aqui o ano 6, vou calcular isso aqui no ano 5, tá bom? Então, olha, mais dividendo 6 dividido por R menos G. Qual que é o G daqui? 6%. Certo? Só que você calculou aqui, ó, no ano 5. Você precisa calcular no dia de hoje. Você precisa jogar isso daqui para a data de hoje. Como é que você faz isso? Desconto racional composto. Você divide, né, isso aqui por 1 mais a taxa de juros de desconto, elevado a quantos períodos? Você está no 5, né, para o 0, elevado a 5 períodos. Tá claro isso, pessoal? Essa é a mecânica. E antes de a gente finalizar o exemplo, deixa eu só fazer uma anotação aqui. Esse D6 aqui, como é que você calcula esse D6? Né? Ele é o quê? É o dividendo 5, o dividendo aqui nesse período 5, é o dividendo 5. O D5, como é que ele evoluiu para virar o D6? Então, o que é o D6? Ele vai ser igual o dividendo 5 vezes o mais qual taxa de crescimento, gente? Daqui para cá. Daqui para cá são os 6%. Tá certo? Então, o que é o dividendo 6? É o dividendo 5 vezes 1 mais 6%. E o que é o dividendo 5? É o dividendo 0 vezes 1 mais 10%, que é essa taxa de crescimento do primeiro período, elevado à quinta. Tá muito claro isso, pessoal? Ó, então, esse daqui, ó, é o dividendo 5. Né? Isso daqui é o dividendo 5. Olha ele aqui. Dividendo 5. Como é que ele cresce até o ano 6? Ele cresce a 6%. Tá bom? Então, a mecânica é essa. É bastante simples, desde que você faça. Pessoal, a gente, né, no nosso outro curso lá para o Banco Central, a gente tem uma prática de exigir do aluno que ele anote a lousa, né, que ele anote o slide. Então, assim, se você simplesmente ler um PDF, se você só acompanhar, se você só grifar, eu lhes asseguro. Esse tipo de questão que você tem um pouco mais de cálculo, você tem uma mecânica, é como matemática financeira, você precisa praticar. Se você não fizer, você não vai ter segurança e muito possivelmente vai errar esse tipo de questão. Isso aqui é muito fácil de alguém errar.
Tá? Então assim, poxa, eu vou fazer isso aqui, eu vou somar com o dividendo lá dividido por R menos G, mas você está calculando ali no ano 5 e não no ano 0, né? Então assim, é importante, faça isso, copie, faça de novo, aplique com os vários exercícios que a gente tem nos simulados sobre isso, do que somente ver como é que se faz e aplicar a fórmula. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou te mostrar porque aplicar a fórmula, acreditar de cara na fórmula não é muito bom. Meus amigos, isso daqui, lógico, eu fiquei com preguiça de desenvolver e dei simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V de uma das minhas aulas do nosso curso para o Banco Central. Então isso aqui é um modelo de dividendo descontado de 3 períodos, onde não é que você vai sair de um período, 4%, 10%, e cair aqui para um período 6%, que nem foi no nosso exercício anterior. Até o ano 5 era 10%, do ano 6 para frente, 6%. Né? Pode ter, dependendo da natureza da empresa, dependendo do processo que está transitando de um período para o outro, que o pessoal de modelagem resolva que a melhor forma de você expressar esses dividendos é assim, a empresa não vai cair de um ano de 10 para 6, ela vai cair de 10 para 9 e pouco, para 8 e pouco, então vai sendo paulatino, segundo uma linha reta. Então, se a minha empresa tiver esse modelo, eu posso ter uma situação como essa. Isso é um modelo de 3 períodos, tá? Onde um aqui é essa de 10%, o outro é esse aqui de 6%, só que tem um transiente variável. Por exemplo, nesse exemplo de modelo de 3 períodos, onde eu vou ter um transiente, eu vou ter uma variação linear, é muito mais complicado e você teria cálculos como esse daí. Isso cai na nossa prova? Evidentemente não cai, tá certo? Eu só quero dizer para vocês, com esse Ctrl+C, Ctrl+V de uma das minhas aulas, que esses modelos, eles podem ser customizados em função da natureza da companhia, em função das transformações que essa companhia possa estar passando por, em função de transformações no mercado ou de transformações conjuntas da companhia e do mercado. Então, pessoal, isso daqui é um exemplo. Não vai cair, tá? Se cair na prova, vai cair no máximo até esse que eu demonstrei para vocês, tá bom? Então aqui eu vou fazer um cálculo, né? Eu já deixei engatilhado isso para servir de motivação para vocês. Fiz aí com 3 períodos, só que eu não fiz como no caso da nossa questão do nosso curso do Banco Central, onde o decaimento é assim. Não, isso não vai cair para vocês. Se cair, pode cair no máximo isso, tá? É um de 3 períodos, só que é um de 3 períodos simples. Você não vai precisar calcular um decaimento. Então, o que eu tenho ali? Eu já até notei em azul, em verde e em amarelo para facilitar o entendimento. Então, antes de ler o enunciado, eu já posso lhes dizer que a empresa aqui tem um crescimento tal, 1, 2, 3 anos, um crescimento tal outro no quarto e no quinto, e do sexto em diante, um tal outro crescimento. Então, um modelo de 3 períodos. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de levar todo mundo para a data de hoje, né? Então, vamos ver. Já deixei pronto aqui para facilitar, para vocês enxergarem. Gente, outra vez, é importante você assistir a demonstração que eu fiz, anotar com as suas mãozinhas, bonitinho, anotar o que eu disse, e não somente assistir a uma conta pronta, que é o que eu estou demonstrando para vocês, tá bom? É muito importante, encorajo vocês, refaçam os passos que eu fiz no slide anterior. Não no do Banco Central, evidentemente, né? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar todo mundo de azul para a data 0, vou jogar o 4 e o 5 para a data 0, vou calcular essa série infinita que vai do sexto em diante, vou calcular o valor presente dela. Só que se ela começa no 6, o preço dela vai ser calculado um período antes, no 5. Calculei aqui, aí sim eu jogo para o 0. Tudo bem, é a mesma mecânica. A companhia KGB-SA tem a política de distribuição de dividendos como forma de remuneração a seus acionistas. Vladimir, um acionista, acaba de receber hoje R$10 de dividendos por ação. Pequena pausa. Pessoal, isso vai acontecer na sua prova.
o Vladimir recebeu hoje R$10 de dividendos, não é? Esses R$10, ele já recebeu ou ele ainda vai receber? Ele já recebeu. Então, gente, se ele recebeu hoje, já recebeu, esses 10 não entram no cálculo. Combinado? É o que eu enunciei lá mais atrás. Eu já vi algumas vezes acontecendo isso na prova e comentei lá, comentei aqui, tá bom? Não vá, mosca, não vá cometer esse deslize. Se ele já recebeu esses 10 não entram no cômputo. Seguindo a leitura, a expectativa realista de crescimento da companhia para os 3 anos seguintes é de 5%. Então, esse valor em azul aqui são os 5%. Para os 2 seguintes, de 4%. Então, esses 2 anos seguintes, 4%. E para os finais, e 1% em perpetuidade. Então, daqui para frente, 1%. Tá certo? Então, é isso que o enunciado diz. Cresce 3 anos a 5%, mais 2 anos a 4%, e dali para frente a 1%. Então, eu vou fazer o quê? Jogar cada fluxo desses para a data zero. Tá. E ele me informou o dividendo 1? Não, mas ele disse aqui que os R$10 de dividendos que o Vladimir acabou de receber. Mas, professor, você não disse que você não utiliza isso, você não vai utilizar os R$10 no cômputo do preço, tá? Você não vai inserir aqui, ó, não tem R$10 mais? Não tem, gente. O que é o preço de uma ação hoje? É você trazer a valor presente os fluxos futuros. Então, eu não vou somar R$10 aí, porque o R$10 já foi para minha conta, tá? O que tem de fluxo futuro, eu coloco no valor do preço. Então, vamos lá. O que é o dividendo 1, pessoal? É o dividendo 0, R$10, vezes 1 mais 5%, que é a taxa de crescimento no período 1. Dividido por 1 mais taxa de desconto de 6% informada, né? 1 mais 6% elevado a um período, porque eu estou trazendo do período 1 para o período 0. Período 2. O que é o dividendo 2? Vai ser o dividendo 0 vezes 1 mais 5% elevado ao quadrado, porque 2 períodos, né? Dividido por 1 mais 6% elevado ao quadrado, tá? Reparem que ele cresce a 5%, só que a taxa de desconto é 6%, tá certo? O que é o dividendo no 3? É o dividendo no 0 vezes 1 mais 5% elevado ao cubo, descontado para a data de hoje. 1 mais taxa de desconto, retorno exigido pelo acionista, elevado a 3. Pronto. Então, em azul aqui eu tenho o quê? Eu tenho esse valor da data 1, mais o da data 2, mais o da data 3, trazidos a valor presente. Então, por enquanto, nesse bloco azul, eu tenho esses 3 azulzinhos jogados na data de hoje aqui, certo? Agora eu vou calcular o 4 e o 5. Primeiro passo, o que é o dividendo no 4? É o dividendo do 3 vezes 1 mais 4%. Então, gente, olha, o que é o dividendo 4? Que é esse termo aqui de cima. Ele vai ser o dividendo 3, que é o quê? O dividendo 0 vezes 1 mais 5% elevado ao cubo, vezes 1 mais 4%. De acordo, sacaram o jeito? Só que eu estou no período 4. Então, eu vou dividir isso daqui, olha só, por 1 mais a taxa de desconto elevada a 4. Aí eu tenho ele aqui no data 0. 5. O que vai ser o dividendo no 5? Vai ser o dividendo do 4, que é o que? O dividendo do 0 vezes 1 mais 5% elevado ao cubo, vezes 1 mais 4% elevado ao quadrado. Não é isso que eu tenho aqui, ó? 3 períodos a 5% mais 2 períodos a 4%. Isso aqui, ó. Esse terço de cima é o dividendo 4. Perdão, dividendo 5. Só que eu estou aqui no ano 5, eu quero calcular o valor presente. O que eu faço? Dividido por 1 mais a taxa de desconto elevado à quinta. Então, agora eu joguei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 na data 0. Agora eu preciso calcular o quê? Essa série infinita. Só que no que eu calcular essa série infinita, eu não vou calcular aqui no 0, eu vou calcular ela aqui no 5, um período antes, né? Então, olha só. Essa série infinita, ela vai ser o quê? Ela começa no 6, não é? Então vai ser o quê? O dividendo no 5, perdão. Eu tenho o quê? O dividendo no 5, mas aqui vai ser o quê? O dividendo 6. Como é que eu calculo o dividendo 6?
vai ser o dividendo do 5, que eu tenho aqui, né, aqui em cima. Vai ser o dividendo do 5, acrescido de quanto? 1%. Então, olha aqui, ó, vai ser o dividendo do 5 aumentado de 1%. Esse é o dividendo 6. Divididos por R menos G, R, retorno exigido 6, menos o G. Gente, o G é dessa região de perpetuidade, né? Que é esse 1zinho aqui, né? R menos G. Só que aí eu calculo o preço aqui, no ano 5. Preciso trazer do ano 5 para o ano 0. Desconto pela taxa R, quantos períodos? 5 períodos. Então, ó, 1 mais a taxa de desconto R, de 6%, e elevado à quinta. Fechou? É isso daí. Pessoal, é importante você saber essa mecânica? É mega importante. Você vai melhor compreender depois que você fizer comigo o passo a passo que a gente viu no slide anterior. Então, rebobina a fita, assista de novo aquilo e depois você volta aqui e faça. Está passo a passo feito neste exemplo aqui e conferido, tá certo? E tem alguns exercícios no simulado que cobram isso daqui. Se eu fosse você, iria para a próxima prova sabendo fazer e compreendendo, tá bom? Pegadinhas surgem nesse contexto. Pessoal, eu disse há pouco que eu não gosto de decorar fórmula. É por isso que ao invés de vomitar uma fórmula, ou se não, falar, ó, vá até o formulário, ou se não, dá Ctrl+C, Ctrl+V, eu gosto de mostrar para você, por exemplo, nessa forma do DDM de 2 períodos, como é que eu obtive. Eu prefiro fazer aquilo do que mostrar essa expressão para você. Essa expressão você pode encontrar no formulário. Por que que eu não gosto de utilizar? Porque pode o formulário te dar nessa forma aqui, com esse tipo de notação, certo? Pode o formulário te dar com esse outro tipo de notação. Aliás, se você reparar, tem vários lugares que a gente encontra esse conteúdo onde a pessoa não se deu o trabalho de fazer Ctrl+C, Ctrl+V dessa expressão. A fonte é a mesma, o espaçamento é o mesmo, só deu Ctrl+C, Ctrl+V. Então, gente, olha, são expressões que dizem que fazem a mesma coisa. É a mesma expressão, só que expressa de maneiras diferentes. Essa forma de cima aqui, se vocês lembrarem lá no slide da minha aula do Banco Central, é a fórmula a forma de mecânica que eu utilizo para calcular, tá? Mas eu não gosto de fazer assim. Por quê? Porque eu vou te obrigar a decorar a fórmula, ou senão, se houver uma variação de notação, você pode ter dificuldade. Então, pessoal, lembrando que o formulário, ele pode tradicionalmente utilizar essa expressão, mas e se ele colocar essa expressão e você não souber usar? Então, assim, vamos saber fazer sem depender de fórmula? A única fórmula que você vai precisar, amigo, é essa daqui, ó. É o preço no 0 igual dividendo no 1 dividido por R menos G. Todo o restante você deriva, tá? Não é importante você conhecer. Saiba apenas essa, o restante você faz da forma como eu demonstrei. Combinado? Não vão atrás de fórmula de formulário, porque se ele colocar a mesma fórmula anotada de uma maneira diferente da que você conhece, você possivelmente vai ter sérios apuros em resolver. Combinado?